Eu não sei se todos os que vão apresentar estão aqui já, né? Podemos esperar mais uns minutinhos. Eu sou acho que talvez eu seja o primeiro aí na lista, a Certo. felicidade no trabalho. Sim, tem felicidade no trabalho, né? Na alegria e na tristeza e o último, o burnout. Pelo menos é a ordem que está, né, no site. Então, eu acho que todos estão aqui dos três artigos, né? Eu acredito que E Sim. sim. Não sei se sim, tem mais algum dos colaboradores que vai entrar. pois é. Do meu trabalho, não tem mais ninguém que vai entrar. Não sei do de você, se tem mais algum colega que vai entrar. O nosso somos nós dois. O outro professor que está no meu artigo, eu não sei se ele não está tendo outra sessão paralela a essa, com outro trabalho. Então, bom, estou aqui para representar o time. Certo. E João, tu vai ser o único a apresentar? A Letícia. A Letícia vai Letícia, apresentar. sim. Sim, sim, vocês dois, É, é, verdade. é. Verdade. Eu dei uma olhada também nos vídeos ontem. Eu vi Ah, os é? vídeos, sim, eu vi os artigos, evidentemente, mas vi também, dei uma olhadinha nos vídeos, né? E aí aqui Bom, a gente passa o vídeo, compartilha a tela e não, assim, eu conversei ontem, né, Vanessa? A gente conversou ontem e a nossa ideia é que vocês, a gente calcula o tempo, né, que são 8 minutos, né, previstos pelo SEMEAD. A ideia é que a gente possa, já que estamos em presença, né, estamos pessoalmente, né, é que a gente possa, vocês possam fazer a apresentação de vocês falando aqui, contando, né, e aí a gente abre 8 minutos, né, ali para respostas, para uma troca, né, Vanessa? Não quero, né? Isso. Enfim, faz essa dinâmica de 8 apresentação, 8 uma rápida discussão, e depois a gente vai ter ali no final uma discussão dos três artigos em conjunto. Tá? combinar. Então, eu acho que a gente pode, então, iniciar os trabalhos, né, apresentando sem ser com vídeo, até porque, como eu falei, os vídeos eu já dei uma olhada de todos. E a gente calcula o tempo, né, Vanessa? Então, Isso. o primeiro artigo é Felicidade no Trabalho, estudo em Hospital de Caridade. Ok, eu já posso já compartilhar aqui a tela? Sim, claro. Está aparecendo para vocês? Sim, Ficou em tela cheia? Sim, sim. ficou. Bom, então vamos aqui rapidamente aos nossos 8 minutos. Então, como já consta lá no título, o estudo é Felicidade no Trabalho, foi feito em hospital de caridade. Alguns pressupostos iniciais importantes de abordar. A expressão felicidade, ela talvez seja uma expressão bastante acessível no senso comum, e o entendimento é a forma como as pessoas percebem e avaliam as suas vidas, mas também precisamos entender que é uma expressão de base abstrata, filosófica, e quando se pensa em mensuração, ela traz um certo grau de complexidade. E adicionado a tudo isso, a gente vive num ambiente tanto organizacional como do cotidiano das pessoas, com bastantes mudanças e ultimamente, a questão bastante acentuada das influências tecnológicas. Sob a base teórica, eu só queria trazer uma corrente que está tangenciando bastante aí no âmbito da felicidade do trabalho, que é a psicologia positiva, né? É importante destacar que a psicologia positiva ela não nega as emoções e as sensações negativas, mas o esforço dela é no sentido de fazer sobressair, ressaltar as emoções positivas, de forma que elas estimulem comportamentos positivos e esses produzam reflexos ou desencadeiem desempenho, criatividade e engajamento. E aí o Bacon, Greenberg e Hemingway eles trazem uma questão interessante já a felicidade no contexto organizacional como componente de comportamento, de cultura e da própria
tanto cultura organizacional como cultura estratégica da empresa. E, basicamente, como já é conhecido, o estudo foi baseado no modelo de Fisher, que desdobra a felicidade no trabalho em 3 dimensões: satisfação do emprego, engajamento e comprometimento organizacional efetivo, tradicionalmente conhecido como Happiness at Work, ou modelo de Hall. E esse modelo inclui 31 indicadores que estão distribuídos nessas 3 dimensões, né? Sob a ótica metodológica, uma pesquisa de natureza aplicada, objetivo descritivo, abordagem quantitativa, levantamento de campo. A amostra teve 104 participantes, ainda que tenha sido distribuídos para todo mundo, como a gente considerou os questionários que foram entregues, acaba sendo não probabilística. Os dados, portanto, foram primários e o instrumento foi questionário impresso. Aqui a gente utilizou uma escala diferencial semântica justamente para assegurar a equidistância entre os valores, e isso diminui aí as discussões acerca de usar dados, entre aspas, inicialmente tidos como qualitativos, para fazer mensurações estatísticas, achar a média ponderada de cada indicador. E aqui um aspecto interessante: então, são 31 indicadores que a gente vai ler todos eles por meio de 3 dimensões. Então, por isso, a gente precisa aferir a consistência, a confiabilidade dessas dimensões. Então, no Alpha de Cronbach, a gente viu aí que deu bastante consistente. Então, claro, é um questionário validado, e é sempre bom, num questionário validado, você dá uma verificada se efetivamente tem essa aderência. Então, deu muito, muito validado, muito robusto aí, muito robustas essas dimensões. E até para dar uma aparência mais leve, aí a gente converteu, para não ficar só no numérico, essas aferições aí que a gente denominou de termômetro de Hall, de uma escala de 0 a 100, o modelo aqui de como a gente chega nessa pontuação. Conhecendo um pouco mais do pessoal que participou da pesquisa, 83% são do gênero feminino, ali é um hospital de caridade. Mais de quase 60% dos participantes estão na faixa etária entre 25 e 45 anos. A renda relativamente baixa, quase metade ganha atualmente aí hoje seriam até menos de 2 salários, né? Em contraponto, a escolaridade é elevada, né? Então, quase 60% tem nível superior ou mais. O tempo de vínculo, que talvez possa ter algum reflexo nas dimensões da felicidade do trabalho, está mais ou menos uniformemente distribuído. E aqui, com relação aos indicadores. Então, como o engajamento é uma dimensão que tem 17 indicadores, aqui a gente traz os 3 com maior pontuação e os 3 com menor pontuação. Então, por exemplo, tenho orgulho do trabalho que desenvolvo. Então, é um indicador dentro dessa dimensão que chama atenção, porque mais de 70% deu nota máxima com relação a essa afirmativa. E aí, os demais indicadores, eu creio que todo mundo deve ter dado uma lida. Então, dado o nosso tempo aqui, eu vou passar mais em passante. Com relação ao aspecto de satisfação, então, é interessante que os 3 primeiros, assim, em termos de avaliação, não mudou tanto assim, o desempenho geral. Ele não varia assim, de uma nota muito alta para indicadores que têm nota muito baixa, não, né? Vamos dizer assim, a média final. Mas aqui ficou interessante que você tem, primeiro, o relacionamento interpessoal, a natureza do trabalho, praticamente o ambiente organizacional e o relacionamento dentro da hierarquia. E eu já participei de várias pesquisas que envolvam essa temática, e esse daqui eu até às vezes questiono, que ele sempre puxa para baixo com relação à remuneração, né? Então, as pessoas sempre acabam, talvez ou com um pedido, ou com uma reivindicação, ou até mesmo como um protesto ali,
e aí acaba prejudicando o indicador, então tem uma certa preocupação, a forma como a pergunta ela é feita. Com relação ao comprometimento organizacional afetivo, estão os indicadores, então, da mesma maneira, o maior desempenho é o significado organizacional para a pessoa, o sentimento de pertencimento e o sentimento da organização no sentido, na visão mais até familiar. Aqui, com relação às evidências, né? Então, numa escala de 0 a 100, o engajamento ficou com uma pontuação de 75. Satisfação no trabalho, como já acabei de comentar, teve um pequeno... diminuiu, foi impactado levemente por conta daquele indicador sobre a remuneração, e comprometimento organizacional efetivo ficou com uma pontuação de 65. Algumas inferências abstraídas, né? Então, a primeira delas, que à medida que aumenta a idade, também aumenta a percepção de felicidade no trabalho. O tempo de vínculo aumenta o sentimento de pertencimento. A renda da pessoa e a escolaridade não tem relação com nenhuma das dimensões de Hall. E um aspecto interessante é que existe alta correlação entre as próprias dimensões de Hall, ou seja, as pessoas que responderam positivamente no engajamento também responderam positivamente na satisfação, como no comprometimento. Então, ali talvez valida ainda mais o modelo de Fisher. Algumas considerações finais e contribuições. A primeira delas que, ainda que se queira, de repente, uma pontuação de 90 ou 95, a pontuação identificada, ela subentende-se que foi de mediano para bom o engajamento, ainda principalmente, portanto, pontuar que foi logo num período pós-pandemia, final de 2021 e início de 2022, a coleta dos dados. Outro ponto a destacar, a consistência do modelo de Fisher e também que a questão, por exemplo, da lealdade do cliente, várias medidas ou várias situações onde você tem variáveis abstratas e tem muito na área, toda a parte relacionada ao aspecto comportamental, ao aspecto psicológico. Então, esse é um modelo que serve como uma inspiração para encontrar medidas e avaliar outros aspectos, né? E aqui, em termos de contribuição teórica, a felicidade do trabalho é uma vertente que ajuda a analisar mais aspectos emocionais e sentimentais, em contraponto à QVT, que começou muito antes da felicidade do trabalho, mas que ela se ocupa mais com os aspectos físicos, os aspectos de desgastes mais no âmbito físico do próprio trabalho, né? E uma pesquisa empírica é entender nas organizações ou dentro das especificidades organizacionais o efeito ou o desempenho ou como que as pessoas se sentem com aquele tipo de trabalho, nesse caso, uma entidade de prestação de serviço de saúde. Bom, era essa abordagem, esses foram os principais achados, de forma bem sintetizada. Aqui está a bibliografia. Muito obrigado. Certo, Léo, muito obrigada pela apresentação. Vanessa, gostaria de saber se tu gostaria de fazer, né, já que tu está na moderação comigo, ou levando essa sessão, se gostaria de fazer alguns comentários, ou se e os demais também, se gostaria de fazer comentários, ou se eu abro fazendo os comentários e depois se segue, não sei, como é que vocês... Eu tenho algumas perguntas, assim, que eu queria fazer, mas não sei se a gente faz agora ou espero para depois, no final. Eu também tenho algumas perguntas e também algumas coisas que eu anotei, mas eu acho que a gente pode... Então, assim,
vamos fazer... Então, eu vou abrir, né, falando, né, algumas questões minhas e depois a gente segue nas perguntas. E mesmo que o Léo não consiga responder agora, fica, digamos, guardado para depois a gente continuar a discussão. Seria isso? Pode ser? Pode ser. Tá. Então, né, depois qualquer coisa a gente volta na discussão maior. Eu fiz algumas, estou só abrindo aqui a minha página que eu anotei. Antes de mais nada, né, Léo, eu gostaria de só deixar ressaltado que eu sou uma pessoa da pesquisa mais qualitativa, né, eu estou de uma perspectiva mais mais crítica, né, sou da área de EO também, né, enfim, de estudos organizacionais, então eu tenho um outro olhar e eu espero que esse olhar que é diferente, ele também possa contribuir, conversar, né, com o olhar do trabalho, né, dos autores. E aí, assim, né, na perspectiva quant, e aí eu abri, né, pensando assim, né, bom, né, começa assim, mas felicidade é um senso comum, e aí até comenta, é abstrato. Bom, basicamente todas as escolas filosóficas, pensando desde os gregos até filósofos contemporâneos, eles sempre vão terminar as perguntas pensando o que seria a felicidade humana, né, o que seria o bem, né, o bem comum, a felicidade, né, então desde lá Aristóteles até a gente vai ter perspectivas mais, né, recentes. Então, então assim, não me ficou claro, né? E aí agora na tua apresentação vocês falam um pouco da psicologia positiva, mas eu não me recordo, eu li ontem o trabalho, eu não me recordo de que se isso está claro no trabalho que vocês estão adotando a felicidade, porque a felicidade é muito complexa, é um conceito extremamente complexo, né? Inclusive, eu até anotei aqui, né? Porque vocês tratam muitas vezes em algumas partes do texto felicidade e bem-estar como sinônimos, né? Será que são sinônimos felicidade e bem-estar? Não me ficou claro, né? Então seria importante, né, no meu entendimento, deixar claro, bom, é um aspecto que está então de uma vertente mais da psicologia positiva, de uma visão mais utilitária da felicidade, que aí a gente vai para o utilitarismo, né? Porque assim, né, a felicidade não é necessariamente útil, né? Ela não estava necessariamente para servir, né, alguma coisa no trabalho, né? Então eu acho que seria interessante deixar, né, organizar em algum parágrafo que a vertente ela está vinculada à psicologia positiva, ao utilitarismo, né, que tem a ideia de que existe um cálculo que a gente poderia fazer, né, entre prazer e desprazer, né? O cálculo utilitário ele fala disso, né, como se existisse um cálculo que calcula quanto de prazer e quanto de desprazer, né, uma pessoa, né, tem uma situação tem, né? E então assim, não sei se, né, vou comentando, tá, Léo? E aí qualquer coisa a gente vai discutindo. Mas eu acho que seria interessante isso, assim, né? Também tem alguma questão ali no teu texto, não anotei a página, que trata a felicidade como algo de causa e efeito. Também acho que seria interessante abrir um pouco, como assim felicidade tem causa e efeito, né? Eu acho que poderia abrir um pouco mais ali, tá? E aí, assim, aí eu vou abrir para perguntas e eu vou passar a palavra para Vanessa, tá? Para não esgotar todo o tempo, né? Vanessa e os demais, se quiserem, né? Fiquei em dúvida, ainda que eu seja uma pessoa quali, né? Que eu não enxerguei ali um cálculo amostral, né? Pensando nos respondentes, inclusive nos respondentes no artigo falava em 100 respondentes e aí na apresentação tu falou em 104. Então eu não, né? E assim, se teve um cálculo amostral, né? Então acho que essa seria uma pergunta já, né? Um cálculo amostral para ver se esse universo atende, né? Se essa amostra atende ao universo representado, né? O universo pesquisado. Também senti uma certa falta, eu acho que também fica né, uma pergunta. Não encontrei uma caracterização maior desse hospital de caridade, né? Fala, um hospital de caridade, mas em que cidade? Detalhes desse hospital de caridade, né? Assim, onde é que ele está situado, né? Enfim, eu não encontrei uma caracterização desse local onde foi feita a pesquisa, né? E então seriam duas perguntas, né? A questão do cálculo amostral, a questão dessa caracterização do hospital, de saber um pouco mais, né? E aí, assim, né, também, por último, assim, depois a gente abre mais na discussão maior, seria assim, bom, tu fala ali, na tua apresentação, tu falou alguma coisa assim, a questão do salário, as pessoas sempre meio que, dependendo da pergunta, sempre, né, cai um pouco ali, né, estão insatisfeitas, vamos dizer assim, com o salário. Então,
como é que as pessoas estão super comprometidas e querem ficar 30 anos no trabalho, porque tem algo que fala isso, né? Que querem ficar 30 anos, querem se dedicar a esse lugar, mas elas estão infelizes ou, digamos, com, sei lá, com a questão salarial, assim. Então, né? E aí até mesmo, e aí uma provocação no bom sentido, assim, bom, a gente sabe que a gente sabe que o trabalho é um lugar de muito adoecimento, né? A gente sabe, né? Tem toda uma literatura, se as pessoas estão doentes, né? Então, como é que elas querem ficar, né, 30 anos ali, né? Assim, como é que e tem outras pesquisas que mostram que as pessoas não ficam mais todo esse tempo numa organização, né? Tem pesquisas que já apontam que os jovens, por exemplo, ficam 2, 3 anos no máximo nos lugares, né? Então, aí eu vou parar por aqui, porque eu acho que eu já me estourei no tempo, mas eram as minhas. Uma primeira engatada, né, de provocações e discussões, e eu espero estar colaborando, tá? No sentido de troca mesmo, e não no sentido de crítica, certo? Vanessa, vou passar a palavra e os demais, se quiserem acrescentar algo. Eu só queria complementar, assim, que dessa escala, né, do Fisher, né, que ela utiliza 3 dimensões, que é a do comprometimento, engajamento e satisfação. Só que quando a gente coloca, por exemplo, no cenário estudado, que é um contexto hospitalar, ainda mais um contexto da pandemia, que não foi, na minha percepção, tão valorizado, no sentido assim de todo o estresse para esses profissionais. Outras variáveis, como fadiga, estresse emocional, o risco de contaminação, e até enfraquece a compreensão do que poderia impactar na felicidade daqueles colaboradores. Então, eu não sei se outras escalas, se tem outras escalas de felicidade que abordem outras dimensões, outros construtos, assim, porque eu achei que focar nesses 3 construtos, de certa forma, no contexto que foi aplicado, não traduz realmente a felicidade, traduz uma parcela da felicidade, mas ignorar essas variáveis contextuais, eu fiquei um pouco confusa, assim, e até porque não foi tão ah, falado ali no trabalho sobre esse contexto, né? E de por que também foi escolhido esse hospital. Então, mais ou menos, eu fiquei nesses questionamentos assim sobre a escala, de por que foi utilizada essa escala com essas 3 dimensões, se não tinha outras escalas que abordassem outras dimensões, especialmente pelo cenário, e de por que foi escolhido isso, e eu também tinha notado isso da satisfação ali, da remuneração e dos benefícios, se teria alguma hipótese para tal resultado, alguma consideração a respeito disso. Posso responder ou mais alguém vai fazer ainda as considerações? Eu vou fazer uma consideração rápida, até para tentar respeitar o tempo, e eu peço que a Vanessa me corte aí de imediato, que já estourou os 8 minutos de todo mundo. Mas, assim, eu acho que começamos muito bem, né? Essa é uma questão que tem muita polêmica no ambiente organizacional. Assim, falar de felicidade no trabalho realmente é uma abordagem corajosa, né? Então, parabenizo aí o Léo, porque, cara, não é todo mundo que tem coragem, não. Eu já pensei até em fazer alguns trabalhos de iniciação científica, tal, com esse tema, e é algo que gera, assim, muito debate, muita confusão mesmo, né? E é extremamente polêmico, né? Porque a gente sabe que trabalho veio do latim, lá do tripalium, né? Então, hoje que a gente fala que trabalho é felicidade, que trabalho traz felicidade, e é algo que a gente tem se preocupado muito. Eu acho importante também a gente colocar aí a questão geracional, né? Quando a professora fala aí, mas o pessoal que fica muito tempo, gente, isso é uma das gerações, né, professora? Hoje em dia, está aí a Vanessa e a Letícia, que provavelmente, talvez não me corrijam, mas a geração que está agora no trabalho já não pensa tanto assim, né? Não sei se vocês viram, bombou aí na internet, né? Até para usar uma expressão da geração Z. Bombou na internet aquele e-mail do funcionário de uma empresa de tecnologia indiana, que simplesmente, geração Z, que simplesmente mandou um e-mail para o gestor dele,
dizendo o seguinte: olha, dia 8 eu estou de folga, tá? Ponto. E aí foi uma polêmica enorme, né? Poxa, mas esse cara não está satisfeito com o trabalho? Ele não está feliz com o trabalho? Aí a geração Z toda caiu, também vou usar outra expressão, caiu de pau em cima, dizendo: não, não, ele está no direito dele. Quem é o chefe para dizer quando é que ele vai folgar? Gente, para minha geração, isso é uma coisa assim fora do comum, né? Agora, eu posso afirmar que esse cara está feliz ou está infeliz com o trabalho? Boa parte das pessoas vai dizer: não, esse cara está super infeliz com o trabalho porque ele quer folgar e não deu satisfação nenhuma, né? Já os outros da geração Z estão dizendo: não, ele está curtindo a vida dele. Então, esse trabalho do Léo, para mim, está abrindo assim uma ampla gama de possibilidades, e eu acho que traz assim uma questão muito importante para o debate atual, né, sobre relações do trabalho. Então, nesse momento, eu apenas parabenizo, né, e reconheço a sua coragem por abordar um tema tão polêmico. Bom, assim, respeitando o tempo, eu também eu agradeço bastante todas as colocações e, obviamente, a gente está aprimorando esse trabalho, a gente já está com levantamento de dados de 3 organizações para fazer uma análise comparativa. Então, pela ordem, a primeira colocação da Rosana ali, e, de fato, a confusão entre felicidade no trabalho e bem-estar trouxe da literatura, porque essa confusão está posta na literatura. E até antes de entrar essa temática de felicidade no trabalho, basicamente os estudos se postavam na QBT. Mas se você olhar hoje são empresas felizes, as empresas mais felizes. Então, a questão é que, se você usa a expressão felizes, você está se referindo à felicidade e você precisa aprofundar efetivamente esse conceito, né? Então, de fato, e os próprios autores, né? Então, a Fischer partiu do entendimento de enxergar dos níveis, do nível subjetivo, o nível pessoal, o nível do indivíduo e o nível grupal. Então, a base que a Fischer usou para montar esse modelo já olhou essa discussão que estava tendo. E eu acho que cabe até uma discussão teórica nessa construção, cabe um trabalho teórico para, bem como a Rosana colocou, gera conflitos. Com relação ao cálculo amostral, então, eu acho que me equivoquei na hora de preparar os slides, talvez seja o I100, né, que você preparou, a gente enviou lá em julho ainda, e hoje você acaba meio que se distraindo, fica com o conteúdo meio na cabeça, e aí, como a gente entregou, acho que o hospital ali, de fato a gente falhou, precisa melhorar a descrição do campo pesquisado, mas se não me falha a memória, são 240 servidores, foram entregues para todo mundo. E porque como uma pesquisa probabilística, você escolhe probabilisticamente elemento e esse elemento, de fato, ele é incluso. E como a gente coletou daqueles que entregaram sem se preocupar nessa aleatoriedade, então ficou uma pesquisa por conveniência. E como a gente não propôs, não colocou hipótese para fazer a inferência, então aí você troca ali a proporção. Então, o cálculo amostral ele tem a função de você estabelecer eventuais margens de erro para concluir por proporção. É igual pesquisa eleitoral, né? Então, você pesquisa X, você tem ali... Desculpa, eu só vou ter que chover, porque assim, mais um minutinho a gente vai ter que, para não prejudicar os outros tá. Então, outros, e aí, né? então, Enfim, para concluir, acho que só conclui e mais 15 segundos, e a questão da colocação da Vanessa, eu entendo, eu, pessoalmente, como não sou aprofundadamente, sou mais na área quantitativa, e na pesquisa, no levantamento que a gente fez, a gente não encontrou outras medidas, tem as medidas da QVT, mais especificamente que tratam a felicidade do trabalho, não tem. Inclusive, fui buscar aquele modelo que iniciou lá no Butão, que lá a FIB, Felicidade Interna Bruta, para ver se tinha alguma equivalência, e de fato ele não tem lá tanta aderência, mas é um modelo validado que é bastante utilizado, certo?
Agradeço aí, espero ter nos atendido e eu sei que a gente já está invadindo o tempo de outros trabalhos. Não, Léo, a gente, qualquer coisa, se sobrar um tempinho, no final a gente faz um fechamento, assim, né? Então, eu gostaria de passar a palavra para o segundo grupo que está aqui na lista, né? Que seria na alegria e na tristeza, panorama, estrutura conceitual e novos desafios sobre inteligência emocional no trabalho, que eu acredito que é a Vanessa que vai apresentar, né? Isso, Então, sou fica à eu. vontade aí, Vanessa. Vocês estão conseguindo ver? Tá. Então, bom dia a todos novamente, né? Eu sou a Vanessa. Ai, só um pouquinho. Ai, que como eu tava no vídeo, ele tá saindo automaticamente. Deixa eu ver se tem como eu tirar isso. Se tu quiser deixar assim e mesmo que fica com a tela um pouco menor, assim, fica aparecendo o resto, Tá. também não tem É, problema. é que abre os slides do vídeo, daí ele tá indo automaticamente. Sim, fica tranquila. Mas se quiser, vai assim mesmo. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Tá. Então, o trabalho, ele é denominado na alegria e na tristeza, panorama, estrutura conceitual e novos desafios sobre a inteligência emocional no trabalho. Ele foi desenvolvido por mim, Vanessa, pela minha colega Daniele e orientado pela professora Simone. Nós somos da Universidade Federal de Santa Maria. Então, na introdução, a gente faz uma contextualização de que quando uma pessoa está sozinha, ela já vivencia um conjunto de emoções. E essas emoções, elas são intensificadas quando ela está em parceria com outras pessoas também. Então, há uma multiplicação das emoções. Então, estudar como as emoções elas impactam ali no ambiente de trabalho é um fator fundamental para as organizações, ela é crucial para o comportamento organizacional. Então, o nosso objetivo foi identificar como que se caracteriza a estrutura conceitual da inteligência emocional no trabalho, da mesma forma de propor novos direcionamentos de pesquisa. A importância e a relevância disso é justamente porque estudos anteriores já identificaram que a inteligência emocional ela promove maior empatia, ela promove uma melhora na comunicação, ela pode reduzir eventuais conflitos, reduzir até mesmo o turnover, reduzir divergências negativas. E para isso é necessário que os gestores das organizações promovam certos tipos de treinamento e desenvolvimento. E por que que a gente optou por fazer essa revisão sistemática da literatura? Porque a gente fez uma busca nas bases de dados e foram encontradas outras revisões. Se não me engano, foram encontradas 8 revisões. Mas nenhuma dessas revisões encontradas, ela tratava da inteligência emocional como construto central. Ela tratava da inteligência emocional relacionada a outros construtos. Então, o objetivo foi focar na inteligência emocional e, da mesma forma, trazer um estudo recente que trouxesse uma agenda de pesquisas futuras. Então, para futuros pesquisadores que queiram pesquisar sobre inteligência emocional, podem consultar essa agenda e ter alguns insights de pesquisa. Nosso referencial teórico, então, foi abordado diversos autores, desde os mais conceituais, ali das diversas perspectivas do Goleman, do Baron, do Maier, até estudos mais recentes, né, como Wilton e Sabol 2024. E o que é a inteligência emocional, né? É a capacidade, então, de entender, reconhecer e gerenciar as suas próprias emoções, da mesma forma que entender e gerenciar as emoções das pessoas das quais se convive. No método, então, foi utilizado um protocolo de uma revisão sistemática e dividido em três partes principais, né? A primeira parte, então, era do planejamento,
Então, a gente propôs a nossa pergunta de pesquisa, que era de caracterizar a estrutura conceitual do campo da inteligência emocional do trabalho, como que se caracteriza, né? Para isso, então, a gente identificou as revisões sistemáticas anteriores e no que a gente podia avançar no conhecimento. E, então, a partir disso, a gente fez a nossa busca de dados, tanto na Web of Science como na Scopus, e aí a gente encontrou 753 artigos, e aí a gente filtrou pelo tipo documental de artigo, pela área de administração, que tivesse um fator de impacto no mínimo 3. Depois a gente reduziu, então, a gente retirou os artigos duplicados, tanto da Web como da Scopus, e a amostra final, ela ficou em 69 artigos, né? E aí, as categorias, a gente fez um panorama descritivo e também mais conceitual, utilizando os pacotes da Biblioshine e Bibliometrics. Então, aqui, a análise dos resultados, a gente tem 24 anos de pesquisa e o maior pico de publicações foi em 2023, com 9 artigos. Chama a atenção que desses 9 artigos, somente um tratou ali da Covid, né? Tratando de como que a Covid ela pode ter impactado aí na inteligência emocional. E o crescimento anual das publicações foi de 7,43%. Aqui a gente tem os artigos mais citados da amostra, e que esses artigos ali, eles normalmente falam de conceitos, os principais conceitos, e qual que é o impacto da inteligência emocional, tanto em variáveis ah, como comprometimento, desempenho. Então, eles são artigos mais teóricos. Aqui, essa matriz aqui, agrupa a amostra dos 69 artigos em 4 quadrantes, né? Os temas motores aqui são os temas mais relevantes para a pesquisa. Os temas básicos são os temas mais gerais. Os temas de nicho são os temas mais periféricos. E os temas emergentes, eles são ou em declínio, são os de potencial de crescimento, de publicação, de análise, ou aqueles que não estão sendo tão estudados. Quanto maior a bolinha, digamos assim, é maior o número de artigos que fazem parte daquele cluster. E quanto mais próximo aqui eles estão do centro, maior é a relevância. Então, a gente teve 9 clusters, né? O cluster ali de suporte, então, ele enxerga a inteligência emocional realmente como um suporte dentro das organizações, que pode ajudar os colaboradores a lidar com os desafios, até mesmo reduzir estresse e também aumento da resiliência. A inteligência emocional também está dentro do cluster ali de aprendizagem. A aprendizagem para melhor regularizar a inteligência emocional, que pode até mesmo fortalecer o desempenho e promover boas relações entre os colegas. A inteligência emocional também é vista como um recurso que ajuda, então, a mitigar eventuais comportamentos negativos. Ela é também vista como um fortalecedor do desempenho, que ajuda na melhoria dos resultados ali individuais, que gera também um aumento no desempenho organizacional. Ela é vista também muitas vezes como um papel moderador, que ela atua como efeito moderador no aumento do engajamento e na redução de certos desvios comportamentais. Ela também é vista como importante nas relações interpessoais, proporcionando então maior confiança entre os colaboradores. Ela é vista como um equilíbrio dentro da organização, promovendo certo tipo de melhoria no bem-estar. E aqui nessa agenda de pesquisas futuras, a gente pegou os artigos mais recentes e eles tratam de estudar como que a inteligência emocional sugere que estudos futuros analisem como que a inteligência emocional pode reduzir a hostilidade frente à política organizacional, melhorar o bem-estar, mitigar certos comportamentos contraproducentes, estudar a inteligência emocional com outros fatores como responsabilidade social, engajamento, liderança, suporte organizacional. Então, o principal objetivo que os autores sugerem é estudar como que a inteligência emocional ela pode promover ambientes de trabalho mais saudáveis e produtivos e propor
de como que a organização pode fazer isso, quais práticas que elas devem adotar para que tal posicionamento aconteça. Nas considerações finais, então, a inteligência emocional ela é vista como um recurso, como um diferencial estratégico, que ela melhora em várias vertentes ali, em várias variáveis do comportamento organizacional, como desempenho, engajamento, satisfação. E ela é vista também para poder equilibrar a eficiência tecnológica com as emoções humanas. Então, isso foi uma consideração que a gente fez também, de como que a inteligência emocional ela pode atuar agora com os prenúncios da quarta revolução industrial. Qual que é o papel da inteligência emocional? Também é uma fonte de pesquisas futuras, né? E como limitação, a gente não explorou os antecedentes e consequências da inteligência emocional. E aqui a gente tem um QR Code com as referências adotadas no artigo. Certo, Vanessa, muito obrigada. Vou fazer alguns comentários, né? Então, perguntas, comentários, a gente faz aquele mesmo esquema que fizemos com o Léo e depois a gente segue adiante, tá? Então, estou olhando aqui as minhas anotações, né? De novo, então, só reforçando, né, que eu parto de um lugar diferente, né, que é mais quali, enfim, que vai para outras vertentes, digamos, da psicologia, né, enfim. Então, o sentido, então, não é fazer esse contraponto, assim, né? Já que eu tenho talvez um olhar, uma lente paradigmática um pouco diferente, né? Porque tu tá usando, os autores utilizaram uma lente bastante positivista, né? Assim, pensando, né? E digamos, teve todo um rigor também científico, metodológico na revisão sistemática de literatura, etc. Então, o que eu anotei aqui, né? Eu vi que aqui na tua apresentação tu colocou, né, vários autores que trabalham com inteligência emocional. Sei que o Goleman, né, foi o clássico, assim, ele estourou como um best-seller, né? E aí né, que trouxe, digamos, para um vocabulário mais menos científico e mais, digamos, né, mais geral, assim, na questão da inteligência emocional. E aí eu fiquei pensando assim, tá, vocês trabalham com inúmeras, né? Vocês apresentam inúmeros autores, mas qual é o autor que vocês estão pegando como norte? Tipo assim, é o Goleman, né? O Goleman, né? É esse artigo mais recente que tu disse que tem um de 2024, né? Então, eu acho que seria importante, uma sugestão, seria importante dizer, bom, mas a gente está pegando essa definição, ainda que a gente apresente toda uma cesta, né? Um pupurri de autores, a gente está escolhendo esse aqui como nosso norte, né? E me parece interessante, né? Acho que tem uma boa revisão de literatura. Achei a parte teórica um pouco enxuta, né? Acho que dá para dar uma. Sei que sei que também o recorte do SEMEAD é um trabalho pequeno, né? Um trabalho menor, mas acho que talvez numa versão mais estendida dá para aumentar um pouco a revisão ali de literatura, né? E aí, assim, provocações, né? Provocações no bom sentido, né, Vanessa? E demais que estão me ouvindo, né? Vocês acreditam que é possível administrar o fluxo de emoções no trabalho? Né? Então, assim, você acha que seria possível administrar? Será que. Porque é a pergunta de milhões, né? É uma pergunta de milhões, né? Como é. Né? Acho que né? Então, eu acho que é uma pergunta que eu lanço não só para a Vanessa, mas para os demais, né? Que também tem a questão de burnout aí na frente, né? E assim, né? Claro que vai aparecer maior número de trabalhos publicados nos Estados Unidos, não necessariamente porque os Estados Unidos são os maiores publicadores, mas porque eles são o pai do comportamento, do cognitivo comportamental. Eles são o pai da TCC do behaviorismo. E esse trabalho, né? Ele bebe, né? Nessa vertente. Então, assim, entendo que é um achado de pesquisa. Vocês citam, né? Que são os Estados Unidos, tem o Reino Unido. E tem algum outro terceiro país também que publica, agora me fugiu, assim. Qual? A China. China, tá? Então assim, ok, é um achado de pesquisa, mas para mim não me causa surpresa. Tipo, porque a corrente, porque se você estivesse trabalhando uma perspectiva da psicanálise, seria a França, por exemplo, né? Que vocês encontrariam mais trabalhos, né? Então, eu acho que tem, né? E claro, né? As palavras, né, que vocês estão usando ali na RSL, liderança, performance, né? Que bebe toda nessa literatura behaviorista, né? Então, enfim, acho que tem, né, provocações nesse sentido de reflexão. E aí, assim, né? Também outra pergunta de milhões, né? Que é algo que também se tenta fazer.
destravar os objetivos pessoais, levando-os em direção a objetivos organizacionais. Então, vocês estão trabalhando com o pressuposto de que é possível moldar esse funcionário, né? Porque a inteligência artificial, ó, a falha aqui, a inteligência emocional, ela, né, também, então é o quanto que eu consigo adaptar o meu funcionário, né, o que ele é, os valores dele, à cultura organizacional, né, porque basicamente é isso, né, para que cause menos sofrimento para ele, tentar, né, não sei se está ficando claro, né, mas é assim, quando a gente faz uma seleção de pessoas, para ver o perfil do funcionário, o perfil do entrevistado, é muito mais uma pergunta para ver, tá, mas o quanto que dos valores dele a gente consegue adaptar essa cultura da empresa, né? Como é que a gente consegue colar uma coisa na outra, né? Então, então eu acho que tem algo que poderia ser falado, e aí vou deixar mais claro, porque eu acho que conversa com alguma coisa de cultura organizacional também. Não sei, acho que tem algum gancho aí com cultura organizacional que pode aparecer à frente, né? Questões meramente daí já de forma, não de conteúdo, tem na página, não, na figura 6, vocês terminaram com uma figura o trabalho, um tópico ali, uma sessão, vocês terminam com uma figura. Geralmente é bom terminar com um texto, não com uma figura. Tem que colocar, tipo assim, um parágrafozinho só para encerrar, né? Então, e aí, né, fica a pergunta, né, assim, né, então, enfim, eu acho que é suficiente por hora, qualquer coisa a gente abre mais. Tá, Vanessa, mas queria te agradecer a apresentação e também, enfim, o trabalho feito. Eu só parabenizo também a Vanessa e a equipe aí que trabalhou, né? É um tema também bastante atual, tudo a ver com aquele conceito de mundo urbano, e frágil, ansioso, não linear, incompreensível, em que a inteligência emocional se sobressai como uma das competências-chave, né, nesse contexto. Então, acho que é um trabalho assim que traz boa contribuição, muito atual, né, e que também merece uma grande atenção e um desdobramento, aprofundamento, porque, de fato, é uma questão que a gente que está nas empresas, a gente vê o quanto faz falta a inteligência emocional. Então, parabéns também a Vanessa e a equipe, a orientadora, né? E eu concordo plenamente com o que a professora Rosana está trazendo aí para nós. E também, você bem rápido, e eu, como sou métrico, sou dos números, então sempre a preocupação é quantificar assim, o quanto qualquer vertente da inteligência emocional, como identificar isso, que a pesquisa Qualy ela é importante para você dar profundidade, para você compreender as coisas na essência. Agora, se você pega uma organização com 100 mil funcionários ou 10 mil funcionários, a Qualy vai te ajudar a alguma compreensão, mas não vai te entregar, não vai captar como um todo. Então, é uma pergunta que eu deixo, ou talvez até uma reflexão de como se identifica, e eu concordo plenamente, acho que no pós-pandemia aí os desafios hoje estão no mental. Não tem como você abstrair disso. E uma contribuição bem rápida ali, e lembrei aqui, e cabe até de repente na pesquisa, Herbert Simon, na década de 50, ele tem uma teoria muito densa na área econômica, que ele fala do comportamento oportunístico do ser humano, e aí ele fala dos interesses. Tem ausência de interesse, tal, a parte do servomecanismo do ser humano, praticamente, ele levanta e trabalha como se fosse a máquina. Tem um autointeresse neutro, e aí que surgem algumas críticas que talvez sejam um equívoco, as organizações se preocuparem com que as pessoas olhem prioritariamente o interesse organizacional. Na verdade, e acho que existe até pouca pesquisa, talvez esteja leviano, porque eu não pesquisei isso, que se preocupe com uma convergência entre os interesses pessoais. Todas as pessoas têm interesse, tanto porque elas trabalham, porque elas querem comprar uma casa, e você não pode deixar isso de lado. Só, olha, as pessoas têm a sua vida além da empresa, então como que você faz essa convergência, interesse organizacional, interesse pessoal, que não, sob o ângulo da pessoa,
o que prevalece é o interesse dela. E ela vai mentir, possivelmente, ela falou, não, o importante é o interesse organizacional. E no final, eu acho que o desempenho ele vai resultar de um equilíbrio entre as duas coisas. Parabéns aí pela iniciativa, eu acho que é uma temática para o momento, para os desafios do momento muito oportuno. Vanessa, por favor, então, né? E aí a gente passa depois para o Sim, eu agradeço as colocações ali da prof e do colega, dos colegas aí que falaram. Realmente, a inteligência emocional, ela se popularizou bastante com o Goleman, realmente, porque ele trouxe, de certa forma, mais prática a inteligência emocional, não de forma tão científica. Eu acho que se popularizou porque ele teve uma fala, acho que 80% do sucesso organizacional não dependia de como que as pessoas lidavam com as suas emoções do que propriamente com a sua expertise no trabalho, né? Então, essa manchete dele se popularizou e por conta disso ele foi um dos grandes nomes, e levou a inteligência emocional de grande conhecimento para conhecimento que as pessoas pudessem pesquisar sobre o tema. E realmente, como que as organizações vão conseguir controlar a inteligência emocional, né, dos seus colaboradores? É um dilema, porque, como eu falei lá no início, quando uma pessoa está sozinha, ela já compartilha, ela já vivencia vários tipos de emoções. Aí, quando ela está com várias pessoas compartilhando o mesmo ambiente de trabalho, essas emoções elas são compartilhadas. E é muito personalizado o sentimento de cada um. Então, assim, colocar numa caixinha algo que é tão subjetivo, por mais que haja treinamentos, capacitações de poder expressar suas emoções, de gerenciar as suas emoções, é muito difícil. É, de certa forma, uma miragem, mas que a gente sempre está em busca dessa miragem. De quando a gente acha que está chegando perto, a gente vê que ainda está muito longe. Mas que mesmo assim, apesar dessa utopia, a gente sempre quer alcançar e a gente sempre quer melhorar. Então, porque a inteligência emocional, como foi vista ali nos resultados, quando se tem, por mais que ainda de forma pouco significativa, treinamentos, desenvolvimentos, e que por mais que não se consiga controlar de forma tão eficaz as emoções das pessoas, quando isso ela é bem administrado, bem equilibrado, pode surgir efeitos tanto no mediadores, como no engajamento, como no desempenho. Então, é importante sim, mas é muito difícil. Não há treinamento, não há capacitação suficiente que permita que as pessoas consigam, na sua totalidade, gerenciar 100% das suas emoções. Então, é uma miragem, é uma utopia que a gente sempre está buscando alcançar. Não, certamente, Vanessa, vou só para me ver agora, enquanto eu te ouvia, me veio uma reflexão também, que é a seguinte, né? Vocês escolheram a questão da inteligência emocional, mas aí fica também uma reflexão. E se de repente vocês tivessem feito uma RSL com afetos, por exemplo? Afetos, não porque afetos, porque inteligência emocional já é algo que já tem um certo viés, porque eu nem te falei, é dos Estados Unidos, tem essa relação com liderança, performance, desempenho, que são palavras muito ligadas a esse universo gerencial, né? Então, eu não estou dizendo que tu tem que fazer a pesquisa, tá? Mas eu acho que talvez, se a gente fizesse pensando afetos, tu iria abrir algo mais interdisciplinar, talvez aparecesse algo mais interdisciplinar que iria levar para outros caminhos que não só, né, talvez outros países, talvez. E eu digo isso porque é um assunto que particularmente me interessa, né? A questão de, inclusive, tem um livro que foi lançado, vou ter que comprar no Kindle porque não tem no Brasil, né? Afetos e Organizações, é um pessoal lá da Inglaterra. Enfim, eu acho que tem aí um pessoal que está interessado, mas porque afetos, né? Que está falando de emoções também, né? Porque realmente me parece a gente já meio que entendeu que o passo a passo não existe, o manual, né? De como se portar, não, é como eu disse, é a pergunta de milhões, né? Não, né?
Então, mas assim, isso não invalida o trabalho de vocês, tá, Vanessa? Não toma isso como uma invalidação, pelo contrário, ó, eu acho que abre uma outra janela, tá? Seria isso, e aí encerro a minha fala. Certo, obrigada, prof. Então, vamos passar para o próximo trabalho? A Letícia que vai apresentar, Isso, já estou vou aqui acompanhar. para compartilhar. Quando clica para compartilhar, ele apareceria embaixo, né? Ai, não sei o que. Porque eu acho que É o share screen ali embaixo, né? O que tá em é mais verdinho. um. Na setinha verde. Ah, tá. Vamos lá. Estão vendo? Sim. Sim, Sim, está aparecendo. Maravilha. Então, bom, eu sou a Letícia Barros, né? Mestre pela PUC e fiz o artigo com orientação do professor Barros. E o artigo ele fala o burnout entre os profissionais de controladoria, um estudo qualitativo sobre a percepção dos controladores. O artigo e a apresentação estão em inglês e vou falar em português, tá? Só para complementar. Bom, esse artigo ele examina a síndrome de burnout entre os profissionais de controladoria, explorando suas causas, sintomas e impactos na carreira dos profissionais. A síndrome de burnout ele é comum entre os profissionais que lidam com os altos níveis de estresse e pressão, especialmente aqueles em funções administrativas. Esses profissionais enfrentam prazos apertados, falta de reconhecimento adequado e inúmeras demandas, né? As responsabilidades multitarefas, pressão significativa por resultado, e exatamente por isso que a gente escolheu os profissionais de controladoria para explorar. Então, a competitividade do mercado de trabalho está se tornando cada vez mais seletiva e o número das competências exigidas aumentam diariamente, juntamente com a demanda por aprendizado contínuo e essas exigências que o trabalho ele exige dos funcionários, eles não só incluem o conhecimento ou até aquela demanda técnica, né? Também tem requisito físico, psicológico, social e emocional, que é o que a gente está até discutindo aqui nesse fórum. E tudo isso, né? Você ter essas exigências, eles têm custos, né? Físicos, fisiológicos e psicológicos. Então, quando os profissionais eles precisam fazer um, um esforço extra para alcançar os objetivos, ou quando há falta de demanda mesmo, então o profissional não vê desafio ali no trabalho, não tem oportunidade de especialização, ou até não vê como crescer pessoalmente até, ou que o trabalho dê ganhos futuros, né? Então, surgem consequências negativas devido à aplicação excessiva de energia. Esses resultados negativos ocorrem rapidamente ou podem ser até a longo prazo, mas ali que aos poucos, né, vão fazendo com que o profissional perca produtividade, tenha um desempenho ruim, as empresas tenham alta taxa de rotatividade e até a ausência dos profissionais relacionada à saúde, principalmente o burnout, que é a discussão do artigo. Então, o burnout, ele é um estado de exaustão física e mental causada pelo excesso excessivo e prolongado no trabalho. E aí eu acho que é importante ressaltar
que burnout é sempre relacionado ao trabalho. Às vezes a gente tem algumas questões pessoais que fazem com que a gente, né, tenha aquele que afete o desempenho no trabalho, mas o burnout é sempre relacionado ao trabalho. Então, a pesquisa ela focou em profissionais da área de controladoria para identificar recorrências dos efeitos do burnout em suas carreiras, porque aqueles que trabalham nessa área têm o perfil de agente facilitador para outros funcionários, direto ou indiretamente. A função principal, né, da área de controladoria é fornecer o suporte informacional, o controle interno e orientação estratégica, e os controladores fazem muito mais do que apenas compilar os dados. Eles gerenciam informação, extraem insights para facilitar uma tomada de decisão mais precisa. Só voltando um pouquinho, desculpa, o referencial teórico, né, ele aborda a saúde mental, destacando que envolve mais do que estar em paz consigo mesmo e com os outros. Ele inclui aceitar as demandas da vida, gerenciar emoções e reconhecer os limites. E com a crescente competitividade, né, e mudanças rápidas na sociedade, especialmente no trabalho, a gestão de estresse se torna crucial para garantir a produtividade. E aí, até só fazendo um complemento do que a Vanessa comentou, né, que a organização ela tem um papel importante aí, pelo que a gente pesquisou, que é exatamente não só lutar para que o funcionário não desenvolva algum sintoma, mas fazer com que o funcionário reconheça os sintomas, para que possa ele mesmo ir atrás, né, de reconhecer as causas que... Então, as principais causas aí do burnout são desajustes entre a vida profissional e pessoal, excesso de trabalho, falta de controle sobre o trabalho, recompensas insuficientes, falta daquele coleguismo, né, ausência de justiça e conflito de valores entre o indivíduo e a organização. A exposição prolongada a esses desajustes, ele aumenta significativamente o risco de tensão emocional crônica e o desenvolvimento do burnout. O tratamento geralmente inclui redução da carga de trabalho, o suporte social no trabalho, o uso de antidepressivo, obviamente com acompanhamento médico, e psicoterapia, além de atividades físicas e exercícios de relaxamento. Às vezes o profissional está tão imerso ali no trabalho que esquece de cuidar da saúde física, que, né, pode até virar uma bola de neve. Então, o burnout ele foi inicialmente observado ali na década de 1970, entre os profissionais em funções de cuidados, como professores, policiais e profissionais de saúde, mas atualmente é um dos maiores riscos à saúde dos trabalhadores, mas ainda é muito compreendido, apesar de ter iniciado ali na década de 1970. Gerentes despreparados frequentemente caracterizam erroneamente a exaustão mental como um problema pessoal, mas ele deve ser gerido no local de trabalho, promovendo a produtividade sustentável e prevenindo a ineficiência e ineficácia dentro da organização. A pesquisa ela é classificada como exploratória e qualitativa, com o objetivo ali de identificar os efeitos do burnout na carreira dos profissionais e as suas consequências na vida profissional e pessoal. Foram realizadas, então, 6 entrevistas semi-estruturadas com profissionais selecionados por conveniência, garantindo todos anonimato e confidencialidade. A análise dos dados foi feita em 3 etapas, né? Então, teve ali a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados. A gente utilizou o software Nivo para organizar e ali analisar qualitativamente os dados. Então, foram realizadas 6 entrevistas com profissionais da área de controladoria de diferentes empresas. A idade variou entre 27 a 46 anos. A maioria dos entrevistados são mulheres, exceto um participante de 29 anos. Entre os entrevistados, apenas 2
tinham filhos, que eram de 32 e 46 anos, e todos os entrevistados têm mais de 4 anos de experiência na área. E um deles tem 27 anos de experiência na área. Os dados da entrevista foram transcritos, né, e organizados em unidade de registro, e os entrevistados relataram diversos fatores que contribuíram para o desenvolvimento da síndrome de burnout. A alta carga de trabalho foi o mais identificado, né, e aquela coisa do próprio profissional não identificar se de fato é uma carga de trabalho excessiva, ou se é coisa da cabeça, né? Então, eles relataram bastante até isso que eles têm internamente, essa briga interna que eles têm. Então, os prazos apertados, a sobrecarga de projetos simultâneos, os sintomas físicos incluíram tontura, problemas intestinais, enxaquecas recorrentes, baixa imunidade e perda significativa de peso. Inclusive, teve uma das participantes, ela relatou que ficou na UTI pelo burnout, né, pelos sintomas físicos que o burnout causaram. Então, os sintomas emocionais incluíram ansiedade, depressão, exaustão extrema, baixa autoestima e isolamento social. E no trabalho, obviamente, houve uma diminuição no comprometimento com as atividades realizadas. Os entrevistados também compartilharam sua experiência de lidar com a síndrome de burnout, incluindo a busca por terapia, uso de medicação e a importância, né, de cuidar do bem-estar não só emocional, mas físico também. E destacaram a necessidade das empresas promoverem, né, uma cultura de saúde mental e oferecer um suporte adequado aos funcionários. Pelo, né, que eu já comentei anteriormente, não só promover essa cultura, mas assim, que os profissionais consigam identificar o que estão sentindo e corram atrás, né? Obviamente, com o suporte ali da empresa. Então, a pesquisa revelou que a síndrome de burnout é prevalente entre os profissionais de controladoria, que afeta significativamente sua carreira e bem-estar pessoal. Os principais fatores organizacionais contribuíram para o desenvolvimento, só voltando, né, um pouquinho, a alta carga de trabalho, prazo apertado e a sobrecarga. E os entrevistados destacaram a importância da prática de autocuidado e essa, assim, uma coisa que eles destacaram muito e que eu acho que é importante reforçar aqui é exatamente o papel da empresa nessa luta contra o burnout, né? Aqui estão as referências que utilizamos para montar a apresentação. No artigo tem as demais. E muito obrigada. Aqui estão nossos contatos. Obrigada, Letícia. Obrigada enfim, também ao... Falhei o nome aqui, eu não consigo ver. Do professor. Hã? Professor Barros. Barros, também. Eu não sei se tem como tirar para ver os demais. Ah, tá, agora saiu, tinha travado. Eu estava João, né, também, né? Eu estava falhando o primeiro nome. Então, vou fazer o mesmo esquema que eu tenho feito com os demais autores, né, da sessão. Queria agradecer também a apresentação do trabalho, a contribuição. Acho que sim, o tema do burnout, né, é um tema super atual e que conversa com as nossas vidas. Inclusive, me fez lembrar de uma amiga, né, uma conhecida minha, que ela foi parar no psiquiatra. E aí, na psiquiatra, a psiquiatra perguntou assim: mas quando é que tu descansa, né? Quando é que tu tem o tempo de descanso? Aí ela responde o seguinte: quando eu durmo. E aí a psiquiatra começa a dizer, elas não, tá tudo errado, né? A gente achar que o tempo de descanso é quando a gente dorme, tem algo muito equivocado com a forma como vivemos, né? Enfim, e aí a partir disso ela mudou uma série de hábitos e a relação que ela tinha com o trabalho dela, enfim. Mas, assim, indo para a pesquisa, uma pesquisa quali, burnout de controladores, e aí, assim, já indo para as perguntas, né? Tá, fala que é uma amostra por conveniência, mas não fica claro no texto como é que vocês chegaram nessas pessoas, né? E qual era o recorte, por exemplo, para ser entrevistado? Era um controlador que estava apresentando algum sintoma?
né? Ele estava já nesse sofrimento psíquico, né? Físico-psíquico, né? Então, eu acho que isso poderia estar no texto, né? Acho que também toda a parte ali metodológica, né, dos procedimentos metodológicos, eu acho assim que também tá enxuto, né? E eu não consegui encontrar, né? Quando que os dados foram coletados? Essas entrevistas foram feitas, né? Eles consentiram com a divulgação, né? Eles têm um termo de consentimento, né? Como é que, né? Isso também tem, já que a gente está falando de pesquisa quali, né? Tem toda uma ética, né? Que tem que estar, né? Que vai para essa questão do consentimento, né? Eu vi que depois senti falta na sessão de procedimento metodológico digamos, de uma caracterização dos entrevistados, mas eu vi que está depois no texto, né? Não tá nos procedimentos metodológicos, está depois nos resultados ali da pesquisa, digamos, o recorte dos 6 entrevistados, né? Do perfil deles, digamos assim, né? E aí, assim, eu já trabalhei com análise de conteúdo, inclusive oriento nos meus TCCs ali trabalho de análise de conteúdo, e aí eu fiquei com uma certa dúvida, tá? Uma dúvida, reflexão, tá? Porque quando eu faço, isso é uma questão, né, de como eu trabalho, né? Quando eu faço análise de conteúdo, eu vou fazer a questão de categorização, sei lá, categorias iniciais, às vezes intermediárias e finais, né? E eu vi ali que vocês colocaram separando os entrevistados, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas me parece que não sei se não sei se esse é o caminho, assim, fiquei pensando a própria Bardan, né? Porque é muito mais misturar essas entrevistas que vocês coletaram usando o NVivo, né? O software, né? Que depois vocês utilizaram. Eu acho que talvez é um caminho, não sei se é um caminho inverso a esse, Letícia, de pegar os 6 e o que esses 6 têm em comum que poderiam gerar categorias iniciais, intermediárias e finais, e não apresentar eles separados, porque senão parece muito mais uma história de vida, no sentido de contar a história do 1, a história do 2, que tem uma caracterização ali, o 1, o 2, o 3, o 4, né? E é muito mais de misturar essas entrevistas e ver que categoria se chega no final disso. Não sei, né? E tem uma contribuição ali também que é válida na contagem de palavras, né? Que é um aspecto, digamos, mais entre aspas, quant da análise de conteúdo, né? Que é a frequência de palavras, né? Que é válida, né? Então, eu acho que tem algo a ser trabalhado aí nessa questão da discussão dos resultados, tá? É, sim, vocês falam da limitação, né? Da questão de 16 entrevistados, acho que também só tem um homem para contar a história, então fica também esse viés de gênero, só mulher tá surtando, né? Então, assim, né? Então, né, eu acho que claro que seria interessante ampliar, embora a pesquisa Quali não diga um número mínimo de entrevistas, isso não existe na Quali, né? Mas talvez buscar um número maior por uma saturação, né? Talvez, acho que tem aí, buscando talvez mais homens, não sei, para tentar dar uma equilibrada nisso e talvez gerar outros resultados, né? Encontrar outros resultados, né? E aí, já me encaminhando para o final aqui, não, eu acho que era isso que eu tinha para dizer assim no primeiro momento. Não sei, Vanessa, se tu gostaria de acrescentar algo demais, mas agradecer novamente a apresentação do trabalho. As coisas que eu anotei, basicamente é sobre o método, sobre tudo que a professora relatou, basicamente por que que foram 6 participantes, porque eu não encontrei no método. Será que houve realmente uma saturação dos resultados, né? Então, essas informações, eu acho que o método ficou bem enxuto de por que que foram 6, e eu não sei se realmente houve uma saturação. E também, vocês falaram ali nos resultados sobre as consequências do burnout, mas não falaram de forma geral. Então, interessante, no meu ponto de vista, trazer as consequências para o cenário que vocês aplicaram, né? Quais que são as implicações do burnout para o público de vocês? Por exemplo, na precisão de análise, nas tomadas de decisão, no que isso impacta, não de forma tão geral. E quais as práticas também, né, de forma ali para a organização que poderiam ser aplicadas e para, de certa forma, atenuar esses sintomas, né? Então, o que que a organização poderia fazer? Então, como uma implicação para ela, né? Sei que às vezes é, como eu falei, uma miragem,
né? Algo distante, mas que a gente sempre está buscando e a gente sempre precisa estudar esses elementos dentro do comportamento organizacional, porque por mais que seja difícil, é necessário esforços. Então, o que que a partir disso a organização pode fazer diante desses resultados, né? Quais as melhorias poderiam ser implicadas, desenvolvidas? Então, mais nesse sentido de reflexão, de implicação prática para a organização também. Ali, uma contribuição bem rápida, né? Na verdade, sempre essas apresentações é integrar reflexões e melhorias. E o burnout, claro, eu vejo até no sentido mais até objetivo que um elemento, talvez uma característica importante que impacta ou que acelera o burnout é a pressão. E até eu tinha curiosidade, um tempo atrás eu fiz com os meus alunos um estudo de estresse com motorista de ônibus e com bancário. A gente não identificou estresse. Aí a gente, num segundo momento, fez quali com os motoristas de ônibus, mas veja, né, o trânsito, uma loucura, tal. Falou, olha, o problema é do assento para trás. Eu tenho minha logística, eu entro no ônibus, tenho meu horário, é tudo muito tranquilo. E veja que coisa interessante, né? E talvez trazer abordagens atuais, né? Eu tenho um colega aqui, professor, ele é professor colaborador e ele também tem um vínculo empregatício. Ele fica na empresa um dia, o resto é home office. Muitas empresas já adotaram home office, jornadas de 30 horas, onde e há esse entendimento que a pessoa precisa segregar um pedaço da sua vida para viver fora do trabalho. Então, talvez elementos que se traga que possam ajudar. E até para concluir, não sei se o estudo de administração aí ainda tem aquele curso de preparar as pessoas para sair do mercado de trabalho. Que assim como tem o burnout, tem, por exemplo, um índice elevado de suicídio das pessoas que estão numa rotina alucinada. Você pega aí mercado de capitais e depois saem dessa rotina e ficam sem rumo, ficam um pinel da cuca, como diz no jargão popular. Então, junto com o burnout, acho que tem vários elementos ali que servem, às vezes, para contextualizar, e talvez no trabalho específico de vocês, dar mais de cada um, caracterizar melhor o tamanho da organização, a função que a pessoa exercia, para ver, para tentar entender ali o sentido de alguns elementos de envergadura organizacional, porque às vezes a empresa é pequena, ou uma empresa simples, ou de repente a função que a pessoa desempenha, ou se a função que a pessoa desempenha, por exemplo, não carrega pressão para entregar resultado, aí é desafiador entender e analisar o burnout identificado. Então, mas nesse sentido, parabéns pelo trabalho. Acho que no mundo atualmente em que a gente vive é uma questão que precisa ser discutida, porque a competição ela é sempre cada vez maior e a culpa pelo sucesso e insucesso ainda não é da máquina, mas vai ser das pessoas, né? Parabéns. Obrigado. Eu, particularmente, agradeço demais as contribuições de vocês todos. Eu já tinha falado para a Letícia, né? O objetivo aqui é esse, é aprimorar cada vez mais. E espero até que ela continue as pesquisas dela nessa área, com as contribuições de vocês, porque é um tema, eu concordo, é um tema relevante, precisa ser explorado mais. E todas as sugestões. Eu adoro participar desses eventos porque eu aprendo muito mais do que eu trago aqui, né? Então, agradeço também a Letícia, pessoalmente, pela parceria, né? E desejo a todos aí muito sucesso. Mas ainda tem um tempinho aí para discussão, né? Bom, muito obrigada às colocações e sugestões, né? Com certeza vão enriquecer esse trabalho e outros, né? Só aí, complementando no finalzinho aí, respondendo algumas questões, como que a gente chegou nas pessoas? Então, foi divulgado que estava sendo feito um trabalho de burnout. Se alguém já tivesse sido diagnosticado, então só foram pessoas
né, que se manifestaram, que tiveram o diagnóstico. Inclusive, teve uma das pessoas que participou da pesquisa que foi diagnosticado 2 vezes. Nós fizemos essa pesquisa em 2022, então foi logo depois da pandemia. Então, isso com certeza afetou, né, e contribuiu que as pessoas desenvolvessem a síndrome. Foi, sim, feito o termo de consentimento, só que como as pessoas estavam... a gente preservou a identidade das pessoas, isso ficou com a gente não, né, colocou ali no trabalho. E muito bem colocado que só um homem relatou. E aí a gente entra exatamente naquela questão. Será que a mulher ela consegue identificar melhor o que está passando? Ou até que se sente mais aberta para falar sobre isso, mais do que o homem. Então, até essa questão de gênero abriu um novo horizonte para uma nova pesquisa, né? Como que a gente pode olhar ali, como a Vanessa falou, o que que a organização pode fazer, apesar de ser muito empírico, mas assim, a organização consegue fazer coisas para evitar. Não necessariamente colocar uma mesa de tênis, né, ali no trabalho, mas valorizar mais A gente percebeu pela pesquisa que o profissional quer mesmo é ser valorizado. Com certeza, home office conta, talvez a jornada de 4 dias conta, mas se o profissional no dia a dia não é valorizado, isso conta muito mais, né? Bom, acho que eram esses meus comentários. Certo, eu só reforço, acho que é interessante isso que tu contou, assim, a gente divulgou pedindo essas, né, isso é importante estar no texto, né? Como que se chega nessas pessoas? Isso é parte da pesquisa, e, inclusive enriquece, né? Eu acho que é legal contar esse percurso de como que chegou, né? Como é que se chegou nessas pessoas, né? Foi possível chegar nessas pessoas. E assim, né? Essa questão, né, da subnotificação masculina é porque está ligado ao silêncio dos homens, que é o silêncio que a cultura se coloca, né? Onde a gente tem o silêncio dos homens, eu digo, porque as mulheres elas estão acostumadas, né? Se a gente pensa a cultura ocidental, a socializar o seu sofrimento em alguma medida na roda de mulheres, roda de amigas, né? Falando num senso, né? Sem nenhuma pesquisa empírica necessariamente, né? Falando daquilo que eu vejo, observo na realidade. E os homens muitas vezes não encontram esse espaço, né? Eles não se sentem, né, dentro de uma... E aí o silêncio ele é devastador, né? O silêncio, não falar, né? Então, a palavra ainda, né, quando a gente pensa em casos de suicídio, enfim. Mas acho que é muito, né, muito interessante e acho que tem que ter esse ampliamento na parte metodológica, mas, de qualquer maneira, agradecer aí os autores pela apresentação, né, e contribuição. Acho que seria isso da nossa sessão. Não sei se tem, né, Vanessa e demais, gostariam de trazer mais alguma questão. Temos uns minutinhos ainda antes de fechar. Vanessa, tu abriu o microfone, achei que tu fosse falar. Ah, sim, é que eu coloquei ali no chat a avaliação que cada um de vocês tem que fazer da sessão. Então, depois que finalizar a sessão, é importante que você está na agenda também, do SEMEAD, mas eu já colei o link aí. Certo. Então, pessoal, não sei se tem mais algum ponto que gostariam de levantar, se a gente se encaminha para o encerramento, agradecer a participação de todos e todas. Sei, é isso? Vocês estão em silêncio me olhando? Excelente, excelente. Todos os conteúdos, né? Eu adorei participar dessa sessão. Parabéns à professora Rosana aí pela condução. Nossa, assim, direto no ponto, coisas que a gente realmente precisa incorporar no trabalho. Até já comentei com a Letícia aqui pelo Zap, falei, olha, anota tudo aí, porque a gente precisa incorporar essas questões, né? Até para melhorar o trabalho e tentar convencer a Letícia a continuar pesquisando e desenvolvendo estudos nessa linha. Agradeço demais, né, a generosidade
do professor Léo, da professora Vanessa aí, que compartilharam, né, os resultados dos trabalhos conosco, e também a nossa coordenadora da sessão, porque foi muito feliz em seus comentários, todos eles, né? Como professor, eu acho que, nossa, é o tipo do feedback que a gente precisa. Obrigada, viu, João? Obrigada, Léo, Vanessa, Letícia. Que vocês sigam, né? Então, que isso sirva para continuar a construção, né? No sentido, não é para detonar, né? Nunca foi meu intuito, é mais no sentido de fazer a roda, né, girar e levar a outros trabalhos, né? A outros estudos futuros, enfim. Então, agradeço demais a participação e nos vemos por aí. Eu ainda tenho outras sessões aí que eu tenho que fazer hoje, participar, moderar. E qualquer coisa também estou à disposição, né? Enfim, né? Acho que tem meu contato ali, não sei se no SEMEAD, eventualmente se precisar de alguma coisa, estou à disposição aqui no Sul, tá bom? Aqui no Rio Grande do Sul, né? Estou aqui falando de Porto Alegre, tá bom? Um abraço a todos, um bom dia. Muito Obrigado, obrigada, um gente. abraço, bom dia. Um abraço.